Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, eu quero dedicar este vídeo aos pais. Neste dia que é dedicado aos pais, existe um papel importante do pai católico. Está dentro da missão da campanha que difunde o Sagrado Coração de Jesus, levar uma palavra de orientação para os pais católicos e que querem levar a religião católica aos seus filhos. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu lhe convido que me acompanhe. Meu nome é Atílio Faoro. Eu estou registrando esses vídeos diretamente da França, onde eu moro, a pedido da dona Elza, para que a missão de difundir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus aumente em todo o Brasil. Então, vamos tentar tratar do problema. O que é um pai católico? Ou qual é a dificuldade de um pai católico? O que deve ser um pai católico? Eu começo por um problema que não há pai, católico ou não católico, que não encontre esse problema nos dias de hoje, que é o seguinte: eu não tenho autoridade sobre os meus filhos. Meus filhos não obedecem, meus filhos são revoltados, não, mas não cumprem bem os seus deveres. Então a culpa está nos filhos. O que eu devo fazer para levar os meus filhos a cumprir os deveres, sem que eu tenha que o tempo inteiro estar ralhando, reclamando, me desgastando, e não só eu como pai, mas também a minha esposa, também minha mulher, com tanta dificuldade de educar os filhos. De onde que vem essa grande dificuldade que existe hoje para os pais exercerem a autoridade? Eu encontrei a resposta numa conferência do padre Gibier. Este padre Gibier, ele fez muitas conferências no fim do século XIX, começo do século XX, em Orleans. Ele era sacerdote em Orleans. E ele tem conferências para pais católicos. Nessas conferências, ele tem muitos conselhos, hoje se diria muitas dicas, para os pais católicos. E entre essas dicas está a seguinte: pais, vocês nada podem sem a religião. Se vocês não praticarem a religião, vocês não terão nem o prestígio, nem a autoridade e nem a santificação dos seus filhos. Não conseguirão a virtude e nem a união dos lares. Então, aqui entra o problema de saber se um lar ele é realmente católico, se ele tem realmente a prática católica, se o pai de família é realmente praticante católico, ele, só por esta razão, ele já consegue a autoridade. A autoridade do pai, ela vem de Deus. Isso é o ensinamento da Igreja Católica. Toda a autoridade dos pais vem de Deus. E dentro da família, é o pai que dá o rumo aos filhos. Ainda que seja verdade que durante o tempo em que as crianças são menores, é a mãe que dá a orientação para os filhos, quando os filhos e as filhas, homens e mulheres, começam a tomar o sentido da vida, começam a escolher o rumo que vão tomar na vida, eles perguntam: o que é a minha orientação? É meu pai. E são inúmeros os testemunhos dos grandes homens. Foi meu pai que me deu tal conselho, foi meu pai que me levou nesse momento, foi meu pai que me formou. Se é verdade que a mãe levou muito bem aos filhos, é o pai que dá o rumo definitivo. Então, esse rumo vem
essencialmente de que o pai seja religioso, pratique a religião, como deve ser a prática da religião. Mas alguém me dirá, é tão importante isso? Sim, é tão importante porque essa autoridade, ela não pode ser delegada. Não adianta dizer que o padre, o sacerdote, vai depois corrigir aquilo que você, como pai, não conseguiu fazer. Não adianta pensar que na escola os professores vão conseguir aquilo que você não conseguiu fazer em casa, porque a autoridade dos professores é uma delegação da autoridade do pai. E o primeiro lugar em que se aprende a respeitar a autoridade é em casa. Isso tudo que eu estou lhe dizendo é a doutrina católica mais pura. Então, nesse livro, o próprio padre diz o seguinte: atenção, pais, nós, sacerdotes, não podemos fazer muita coisa pelos seus filhos. Nós os temos junto de nós durante muito pouco tempo. Às vezes na missa, podemos fazer o sermão, mas temos muito pouco convívio com eles. São vocês, pais, e nesse caso, sobretudo, é você, pai de família, que tem seu filho junto de si o tempo inteiro. Então, ele diz: eu, como sacerdote, pouco posso se vocês não fizerem o grande trabalho, porque dentro do lar, dentro da família, é a grande escola. A grande escola da vida é dentro da família. E de o que uma pessoa é dentro da família, no exemplo do pai, ela será no futuro, na sua profissão, e depois como marido, ou mesmo como padre. Tudo se depende desta rampa de lançamento que é a família. E dentro da família, o pai. Então ele conta aqui, nesse livro, ele conta um exemplo, dizendo que a vida mais difícil, a fase mais difícil que existe para os pais é realmente exercer a autoridade. Então ele dá um conselho. O que eu devo fazer para obter minha autoridade? Ele diz: a primeira obrigação de um pai é o exemplo. Não adianta só as palavras não arrastam, são os exemplos. Então não adianta você dizer para o seu filho: vá à missa, reze o terço, e ele não reza e não vai à missa. É como construir uma casa sem nenhum fundamento. Então, imediatamente os filhos, que são muito sensíveis ao exemplo, eles vão dizer: meu pai não faz, e acabou. Então, nada honra mais, diz esse sacerdote Gibier, esse padre Gibier, nada honra mais um pai em relação ao seu filho quando o filho vê seu pai de joelhos, diante de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, diante do Santíssimo, rezando. Neste momento, o filho vai guardar para toda a eternidade. Então, fica aqui este exemplo. Eu preciso exercer a minha autoridade? Sim, se eu for realmente praticar a religião como deve ser a minha obrigação. Primeiro, para santificar os meus filhos, para santificar a minha esposa. E esse padre também diz o seguinte: atenção, se você não for aquilo que você que você deve ser, um pai de família, com prática religiosa, sincera, honesta, e colocando Deus no centro da sua família, em pouco tempo a sua família está descristianizada. E sua família está destruída, sua família está descomposta. E você perguntará: o que aconteceu? Meus filhos não me querem? Meus filhos me abandonam? Não. A origem do problema está em que o lar não foi construído dentro do fundamento sólido que é a religião de Jesus Cristo. Então fica aqui um conselho, uma recomendação, aproveitando para solicitar a vocês que estão me ouvindo: se vocês gostaram desse vídeo, deem aqui seu like e também inscrevam-se no canal
E eu quero mais uma vez solicitar a todos que estão me ouvindo, se você quiser oferecer um grande presente a seu pai, você pode inscrever o nome dele na missa de pedidos do Sagrado Coração de Jesus. Que graça você pode pedir a seu pai, senão que o nome dele seja lembrado numa Santa Missa? Então, faça este presente a seu pai, peça, mesmo que ele tenha falecido, ponha também o nome dele na missa, para o seu pai, se é vivo ou se é falecido, para que o céu abra-se para a sua família. E que o Sagrado Coração de Jesus abençoe a todos.